Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O episódio de hoje é sobre coisas simples do dia a dia. Eu vou-vos contar. O meu professor de yoga terminava sempre as práticas a dizer que sejam boas pessoas. Não há nada mais difícil do que ser simplesmente boa pessoa. E com o tempo eu descobri que era verdade. Na quinta-feira, a semana passada, antes de me deitar, eu vou sempre dar uma vista de olhos ao Twitter. Eu sou muito twitteira, como já disse, agora disse X, mas dizer que sou muito xeira não soa bem. E costumo dar ali uma vista de olhos, há sempre algumas pessoas que são mais notívagas e fazemos uns comentários e vou à minha vida, ou seja, dormir o meu santo sono. E deparo-me com um post de uma senhora que eu não conheço a informar que um senhor chamado António, o António, arroba António Santos 56, que todos nós conhecíamos, tinha morrido. O António foi a primeira pessoa com quem eu conversei quando entrei no Twitter, sem saber bem onde é que estava, naquele pasquim onde eu gosto muito de estar, mas que não é fácil. Começámos a conversar, foi a primeira pessoa de lá com quem eu troquei contactos pessoais de forma a podermos conversar por WhatsApp. Fui madrinha, ele era criador de gado, fui madrinha e agricultor, fui madrinha de dois vitelos, o Átila e a Azeitona foi a última, uma vitelinha destinada a ser uma maravilhosa vaca leiteira, e que punha postes da vida dele e a contar-nos. E todos nós, de alguma forma, participámos no nascer do sol, no pôr do sol, nos tratores, na apanha da azeitona, no nascimento dos vitelinhos, a vizinha do lado que cria porcos, os porquinhos, o cão, toda a gente sabe que tinha uma cadela chamada Sally, o gato, o braseiro, e tornou-se uma pessoa de um humor incrível. E ao mesmo tempo inteligente, cultíssimo, partilhava comigo um ódio profundo à seita dos coisos, conversávamos sobre política. Quando eu fiz a Maldição de Cassandra, foi dos primeiros a nunca falhava. E dizia sempre: gostei muito, comadre, gostei muito. Dizia não só num comentário, como dizia-me sempre por WhatsApp. Delicadíssimo, permanentemente atento, sem ser invasivo. E nós às vezes conhecemos pessoas durante anos a fio e constatamos de repente que nunca as conhecemos e que nunca nos marcaram profundamente. E repentinamente, um homem, agricultor, com uma vida simples, que falava de coisas simples. O forno comunitário na aldeia, perto da aldeia onde ele vivia, onde os habitantes vão confeccionar um borrego assado, seja o que for, e depois partilham as refeições, que nos mostrava uma forma de viver tão autêntica, tão sem máscaras, que de alguma maneira marcou profundamente uma rede social que vive de ódio, de agressão,
de perfis falsos, de minimizar, e de repente um senhor, um homem, com toda a simplicidade, gera uma onda de pesar, de lágrimas, de choro, de incompreensão. Nessa noite, e já não era, se aqui não era cedo, em Portugal ainda era mais cedo, ainda era menos cedo, era mais tarde, automaticamente os tweets entre nós começaram logo a acontecer, e isto é verdade, não é possível. E eu mais uma vez percebi que as pessoas que nos tocam verdadeiramente são as pessoas que simplesmente são boas pessoas, sem nada aparentemente que os distinga. E o que os distingue é justamente o que é mais difícil: ser boa pessoa, bem formado, ter caráter e ser autêntico. A autenticidade está pelas horas da morte, mas marca toda a diferença. E as duas coisas juntas normalmente andam lado a lado, entrelaçam-se muito harmoniosamente, porque as boas pessoas são genuínas, não desconfiam, também não confiam. Dão espaço e dizem: mostra-te. Sem complicações, sem stresses, sem... E quando perguntam porque querem genuinamente saber. E porque na medida exata da resposta, dão. E as pessoas darem-se também é maravilhoso. No dia seguinte, na sexta, a notícia entretanto já tinha corrido, uma rede agressiva, maldosa, em que muitos perfis, ou bots, há de tudo, só existem para minimizar o outro. Essa parte calou-se, pelo menos dentro da entourage que eu vi. Eu lia centenas de mensagens, todas elas a expressarem um profundo pesar. Da parte que me toca, eu chorei, e não foi pouco. Chorei a perda de um amigo que eu nunca vi ou vivi a cores. Fartei-me de o convidar para vir cá, mas ele sempre disse: ó comadre, um agricultor não tem férias, não tem horários, não tem nada. Vou tentar ir, e eu: ó compadre, vem cá com a tua senhora, eu vou-vos receber como se recebem reis, vocês vão ser, para mim, são da realeza, vai ser fantástico. Nunca calhou. A promessa estava feita e eu sabia que viriam. Não houve tempo. Às vezes não há tempo para tanta coisa. Mas, da parte que me toca, tenho a perfeita consciência que, mesmo sem ter conhecido o compadre Tonico ou Vivia Cores, partilhei com ele sinceridade, verdade, duas realidades diferentes. Eu vivo aqui, ele vivia lá, ele era agricultor, eu nunca agricultei nada na vida. Criava gado, criava vacas. Eu nunca tive vacas. Mas houve uma partilha de experiência feita com tanta verdade. E a nossa verdade, a verdade é aquilo que nos define. E o compadre Tonico definia-se exatamente pela conjugação
da verdade de uma forma muito, muito simples, de simplicidade feita. Se isto não é uma lição de vida, para a vida, cada um de nós, então diga-me o que é que será. Tenho imensa pena que o compadre Tonico tenha passado para o outro lado. Tenho a certeza que ele neste momento está, como ele tanto gostava e tanto nos mostrou, a celebrar a vida e a rir de uma forma intensa e genuína, mas sim, provocou muitas lágrimas e muita estupefacção numa quantidade gigante de pessoas. Vocês não podem imaginar a quantidade de pessoas que foram, que se sentiram profundamente afetadas com a partida do compadre Tonico. E eu acho de facto que uma pessoa que vive e que consegue semear uma semente de amor de tal forma grande, não tinha nada por dizer nem por fazer e por isso partiu. Compadre Tonico, até um dia. É a tal aceitação da morte, dói, dói a partida, dói para nós que ficamos, claro que dói, mas nós sabemos que um dia é inevitável e a aceitação dessa inevitabilidade é #resist, sem dúvida alguma. Fica feita a homenagem que eu queria de facto fazer ao compadre Tonico. E posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a subscrever, a partilhar, a pôr comentários, a desafiar-me. Já crescemos muito, mas vamos crescer muito mais, todos juntos. Até breve.